Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast do Clube dos Produtores. Hoje o podcast de número 28. 28 dias seguidos aí, praticamente, a gente gravando podcast aqui para vocês e dando uma abertura para bater um papo no final de cada explanação. Para você que está nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Anchor, ou está ouvindo no YouTube, no canal do YouTube, que a gente faz esse lançamento depois. Se você quiser entrar para o Clube dos Produtores, tem link na descrição para você também participar ao vivo. O tema de hoje: como criar galinha de forma orgânica. Como criar galinha de forma orgânica. Ontem a gente já fez uma introdução do número 27. Foi o que é galinha caipira orgânica. Então vamos dar continuidade aqui e falar um pouco mais sobre manejo agora. Então qualquer dúvida que pairar, dá uma olhada no podcast de ontem, do 27. Podcast Clube 27. Vamos lá. Você ouviu ontem que a gente precisa ter uma certificação, seguir uma legislação para ser orgânico. Então, não é simplesmente querer ser orgânico, não é simplesmente acordar de manhã e ser orgânico, não é simplesmente jogar milho, não dar ração ou dar ração, que tipo de ração para ser orgânico. Então, tem uma série de diretrizes que precisam ser seguidas. É uma legislação, é uma lei, então a gente precisa se certificar, a gente precisa ter um rótulo, um selo, uma identificação que a gente realmente é orgânico. E essa empresa, essa certificação é dada por uma empresa particular. Existem mais de uma no Brasil, mais de uma certificadora. Existe certificadora que é só para animais, existe certificadora que é só para agricultura, existe certificadora que é só para galinha, certificadora que é só para ovo. Então, tem que procurar a certificadora mais próxima de você aí, com cuidado apenas de ver se ela realmente está cadastrada no Ministério da Agricultura, a nível federal, para você também não ser enganado. E cuidado com os cursos. Você pode ter um curso. Aqui no Clube dos Produtores a gente vai ter um módulo sobre iniciação orgânica, mas você vai ficar mais ciente do que é uma criação orgânica. Não necessariamente acabou o curso, você vai poder exercer a função de produtor orgânico por causa do livro, por causa do curso. Você precisa de uma certificadora. Então, acho que isso eu já falei umas 4, 5 vezes aqui. Eu acho que isso já está entendido. A partir daí, estrutura é muito parecido. Estrutura, você quase que não tem diferença alguma. Quando for para postura, todos aqueles padrões aí, inclusive cuidados com parede de bem-estar. Quando for para abate, toda aquela preocupação de espaço e circulação de ar. Uma cama de frango, também obrigatória quase, obrigatória não por lei, mas obrigatória por manejo nas duas opções. Sendo que, no caso de orgânico, você precisa ter um cuidado maior com que tipo de material você vai estar usando. Então, se você, porventura, vai usar maravalha, você precisa ter cuidado com que tipo de madeira está sendo trabalhada, se é uma madeira que é permitida, uma madeira que tem a certificação, uma madeira que é liberada para ser trabalhada. Então, não que você vá fiscalizar isso, mas como eu falei no podcast de ontem, criar orgânico é um nicho de mercado, mas também é consciência social, é um propósito de vida. Então, você precisa estar olhando se a maravalha é de uma madeira que é de lei, uma madeira que foi desviada, alguma coisa desse tipo, para não estar tendo todo um discurso orgânico e estar usando algo proveniente de alguma coisa ilegal. Então, é bom dar uma olhada nisso. Segunda coisa, vai utilizar algum produto orgânico, aí, um capim
seco ou uma casca de arroz, como cama de frango. Tentar ver, prestar atenção se você está adquirindo esse material de outra pessoa, se esse pasto ou se esse arroz foi utilizado algum produto químico, seja pesticida, seja adubo, alguma coisa que foi usado para acelerar o processo, para evitar pragas, também não vai poder ser utilizado. No seu piquete, você tem que ter cuidado também para não utilizar nenhum tipo de veneno, para eliminar pragas ou algum outro tipo de coisa. Então, e nem nenhum adubo químico também não é permitido. Você utilizar qualquer produto químico, seja pesticida ou seja adubo, no pasto onde as galinhas vão estar. Igual a compra de insumos para a ração de vocês. Esses insumos precisam ser orgânicos em prioridade. Você vai ter níveis que a certificadora vai te passar, que vai te dizer, da sua fórmula, X% pode ser de produtos que não são provenientes de uma criação orgânica, que não tem uma certificação orgânica. Então, aí vai de certificadora para certificadora. Por que isso? Alguns produtos orgânicos no Brasil são muito difíceis de ser encontrados e um deles é a soja. A soja orgânica do Brasil é algo bastante raro, são poucos produtores no Brasil inteiro, tem crescido um pouco, mas muito lentamente, mas são poucos os produtores. Soja orgânica você vai conseguir importada. Assim como a gente exporta muita soja, essa soja que a gente planta normalmente é uma soja transgênica, né? A semente é trabalhada geneticamente para poder ter uma melhora e isso não pode ser utilizado no orgânico. Mas, encaixando nos percentuais, você consegue utilizar produtos aí para ajudar nesse processo. Então, o produtor orgânico, às vezes, muito está ligado a um polo que realmente existe o mercado para orgânico, para ele não perder venda, ou que existe um polo produtor de orgânico por perto de insumos. Então, geograficamente, você tem que escolher bem o local também. Existe uma busca grande de se plantar o próprio alimento, para quem cria orgânico, principalmente o milho. O milho não pode ser qualquer milho. O milho precisa ser um milho caboclo, né? Precisa ser um milho orgânico, desde a semente. E também não pode passar nenhum tipo de veneno, que é o comum, né? Para o mato que está crescendo, não pode passar nenhum tipo de veneno no pasto, na plantação do milho. Então, além do milho ser uma semente orgânica, você precisa também que o pasto seja sempre limpo, só na enxada, sem nenhum tipo de pesticida e químico, mas você pode usar alguns repelentes e pesticidas aí naturais, se você encontrar. Fora isso, a questão de doença, tem que ver muito bem o que você utiliza como prevenção e utiliza como tratamento. O uso das vacinas, até que me consta, são liberados, não tem nenhum problema, apesar de ser químico, mas nenhum tipo aí, quem gosta ou quem tem a mania de usar antibiótico como preventivo ou algum outro tipo de remédio, tem gente que usa remédio de ser humano, esse tipo de coisa, precisa ter um pouco mais de cuidado. Então, não pode ser utilizado e caso seus animais fiquem com algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença, também não se pode utilizar antibiótico. Então, os antibióticos que a gente usa, que indica aí para gogo, para coriza, micoplasmose, colibacilose, coccidiose, não pode ser utilizado. Você vai ter que utilizar produtos naturais e produtos homeopáticos. Lá dentro também da certificação, vai dizer se existe um caso específico que pode usar algum tipo de antibiótico ou em que percentual pode ser utilizado. Então, tomem cuidado aí, também não pode trisufim, terramicina em pó, tem gente que usa aí durante um período
na água também não pode ser utilizado. Em sistema caipira já não é indicado, em orgânico muito menos. A coccidiose, que é um dos problemas aí da fase inicial, a gente tem uma pequena ajuda quando a gente compra uma ração pronta. A ração pronta vem com anticoccidiáticos, anticoccidianos. Então, ração pronta, você pode utilizar se for uma ração que tenha uma certificação orgânica. Uma ração pronta comum, que tem anticoccidianos, anticoccidiáticos, não pode ser utilizada também. Então, esses produtos, qualquer produto que tenha anticoccidianos, anticoccidiáticos, produtores de crescimento, também não podem ser utilizados. Então, para você ver que o orgânico não é só uma vontade de ser orgânico. Você precisa entender de nicho de mercado, quem realmente você vai atender, entender da aquisição de insumos, entender de como prevenir doença, porque o tratamento com antibiótico já é difícil. Imagine com homeopatia ou com produtos naturais. Você procurar essa certificadora para te certificar e você ter um propósito de vida nesse sentido. Você entrar só no orgânico por causa de dinheiro, muito provavelmente você vai passar por cima de algumas coisas porque você vai precisar faturar. Então, encaixe no seu propósito de vida, porque você também consome produtos orgânicos, porque você vê uma tendência disso para o planeta, ou um benefício disso para o planeta, porque você busca uma melhoria interna. Então, eu acho que precisa também ter isso para ter sucesso no orgânico. Ok? Um grande abraço para vocês e para você que está nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Anchor, plataforma de áudios ou no YouTube. Um grande abraço. Até a próxima.